Fala, visionários! No podcast de hoje, eu vou trazer um relato e com esse relato eu vou falar a respeito do medo que nos assombra de perder o emprego. Por que isso acontece? E o que nós podemos fazer para nos livrar ou minimizar os impactos desse sentimento que nos aprisiona, nos faz nos sentir muito mal e, por consequência, nos faz fazer aquilo que talvez nossa essência desabona. Acontece que, como a gente não busca saber como a nossa essência pensa, como ela gostaria de agir, logo a gente vive numa bolha de sentimentos aprisionados, nos sentindo muito sozinhos. Eu recebi uma mensagem do Roger. Roger, se você estiver ouvindo, esse relato foi seu aqui em um dos nossos vídeos. O meu medo de perder o emprego me aprisionava. Eu ficava calado, disfarçando que estava tudo bem, e eu cansei disso. Veja, aqui neste relato, pelo menos ele não colocou tudo. Eu não consigo entender se ele resolveu, porque aqui, percebe, ele coloca no verbo passado. Então, eu não sei se ele resolveu essa questão, ou seja, então aqui ele fala que ele ficava calado, ele disfarçava, enfim, ele diz assim que, pelo que tá aqui, ele parece que não passa mais isso hoje. Porém, existe um parênteses muito importante aqui, que como ele resolveu isso? Porque não significa que estar no verbo passado significa que de fato ele solucionou. Como nós conseguimos solucionar isso? E veja, Roger, até se você estiver ouvindo este podcast, e se você puder colocar como você resolveu, para nós seria importantíssimo, para que a gente aqui consiga discutir os assuntos, porque, na verdade, não são todas as pessoas que conseguem resolver. Existe um grupo que pensa que resolveu, mas foi acometido por várias doenças que, proveniente a esses sentimentos de medo que trava, que impede ali das coisas fluírem, acaba, claro, ficando doentes ou psiquicamente ou fisicamente. Isso é muito comum. Então, hoje a ideia aqui é a gente abrir um leque de possibilidades, mas antes entender por que esse tipo de coisa acontece. Mais uma vez, eu gosto muito de frisar aqui que a forma com que a gente traz os conteúdos é de uma forma muito generalista. A gente abrange muito as possibilidades, até com base em alguns relatos, com base em algumas perguntas. Portanto, é importante destacar que para cada pessoa existe uma situação. E claro, aqui a gente está trazendo o que é mais comum, mas existem aquelas posições que são ali especiais ou específicas daquela pessoa que está vivendo uma determinada situação. Então, uma das coisas muito comuns que acontecem diante desse medo é exatamente o medo de perder o emprego. Por ficar desempregado, seria muito óbvio, mas é por não conseguir pagar as contas. É por, talvez, não conseguir um emprego que julgamos ser tão bom quanto aquele, mas se não fosse o meu chefe, mas se não fosse aquela pessoa. Então percebe o quanto é amplo? Porque às vezes, eu falo muito isso, existe um ditado que as pessoas dizem que você pede a conta pelo chefe, pelo líder, não necessariamente nessa mesma ordem. Eu conheço muitos líderes que são admirados pelos seus liderados, os liderados gostam muito, mas decidem sair. E por que isso acontece? Justamente porque o programa da empresa, o formato da empresa
ela faz com que os liderados não alcem voos e aí foge muito da competência do líder. O líder se esforça, ele faz de tudo para fazer o que é melhor, mas às vezes não está na competência dele algumas questões que estão acima apenas da presidência. Ou até mesmo é um modelo de empresa que não vai muito além e não passa isso para as pessoas, trazendo algumas inseguranças e algumas lacunas do tipo: o que eu vou fazer amanhã? Continuo aqui? Então, olha que interessante, existem muitos fatores e esses fatores, inclusive, até pode estar na percepção da pessoa, mas como ela tem medo de tomar uma decisão, ela acaba ficando na empresa até ver coisa melhor. No entanto, ela também acaba não tendo muito tempo de ver outras coisas. E quando vai, talvez impacta no medo de tomar uma decisão. Às vezes, sim, é por alguma pessoa que possa estar ali prejudicando e ela acaba ficando refém daquela situação, porque a empresa é bacana, mas se ela for falar alguma coisa não vai dar muito certo, então ela acaba ali, sabe? E também tem aqueles passos que a pessoa acaba sendo humilhado por outras pessoas, pelo líder, até mesmo por colegas. E você se vê aprisionado justamente porque isso acontece. Esse é o ponto. Porque nós não conseguimos nos posicionar perante a determinadas situações. É simplesmente pelo medo de perder o emprego, por medo de não pagar uma conta, isso também influencia muito. Mas veja, se você parar para pensar, esse é o peso maior. Como assim, Patrícia? Existe um fator muito interessante que acontece corriqueiramente, que eu não sei se isso vai fazer sentido para você ou alguém que você conheça. Ao mesmo passo que eu tenho medo de perder o emprego, eu faço muita dívida. Isso é muito comum quando nós não estamos bem emocionalmente. Então a gente acaba exagerando nos gastos, a gente acaba assumindo mais responsabilidades que além daquelas que nós já temos. E isso acontece muitas vezes porque a gente não quer abrir mão de alguma coisa. Não quer dizer não para um filho, não quer falar não para a esposa, para o marido, ou até mesmo não consegue simplesmente reduzir os gastos. Porque quando você tem um planejamento de querer sair de uma empresa que está te fazendo mal, a primeira coisa que é o ideal e a primeira dica mais importante que eu vou dar aqui é de você reduzir os seus gastos. Reduzir o máximo que você puder, ficando apenas com aquelas contas que realmente são necessárias e as contas fixas, como aluguéis, prestações e comida, tantas outras. Então, as contas fixas, aquela de que você não tem como reduzir, não tem como você mexer, separe aquele valor por mês, o que você gastaria ali, e as contas extras você procura diminuir. Esse é um sacrifício a curto prazo ou médio prazo que você está fazendo justamente para que isso te dê força para que você saia da situação. Mas o mais comum em que você vê é as pessoas cada vez mais se atolando em dívida. Logo, ela vai ter mesmo medo de sair daquela situação. Percebe como é delicado? É claro que eu não estou falando dos casos que a pessoa não tem muito por onde correr. Existem situações onde ela se vê numa dificuldade tão grande que ela olha para mim e ela fala: Patrícia, mas eu não consigo reduzir nada. Eu não consigo reduzir nada. Mas sempre tem alguma coisa que a gente consiga mexer um pouquinho. É tudo talvez uma questão da gente parar um pouco, analisar a situação. E o papel ajuda muito. O que eu tenho de conta fixa, o que de fato eu posso reduzir, aqui eu posso mexer, até quanto eu posso mexer. Vale muito a pena também rever alguns valores. Não custa nada tentar ver uma possibilidade de redução nos aluguéis ou alguma prestação, ou até mesmo em algo que você possa ali estar pagando para alguém que você consiga negociar, renegociar, dar um prazo para essa renegociação, pedir um fôlego. Então, antes da gente dizer não tenho condições para absolutamente nada, é simplesmente não esgotar as possibilidades. Um outro ponto também muito comum é quando você gosta da empresa, mas as coisas que acontecem dentro dela acabam te deixando assim um pouco desanimado e você acaba não conseguindo fazer alguma coisa para se sobressair.
daquela situação. Existem casos que me trouxeram que falaram: Patrícia, eu já levei até o meu chefe para almoçar, minha patroa para conversar com ela, tomar um café, tentar ali uma amizade. Pouco isso funciona. Porque depende do que ela está defendendo, não vai ser um almoço, não vai ser você trazendo ela para você dessa forma que as coisas vão acontecer. Cada um de nós podemos passar um ponto importante para alguém. Aquilo que eu sou importante, o quanto nós somos valorizados pela empresa, ou o quanto nós sabemos que podemos e somos valorizados pela empresa. Porque uma coisa é a empresa não enxergar isso em você. Outra coisa é você enxergar isso em você. Quando nós passamos a entender o valor que nós temos, nós começamos conscientemente a fazer tudo aquilo que realmente nós somos bons. A gente passa a colocar o ponto forte na operação. Então, se eu sei que eu sou muito boa em comunicação e a empresa depende de mim para isso e eu tenho grandes resultados, é claro que eu sou uma pessoa necessária para aquela empresa. Agora, eu também posso ter esse dom, eu posso ter essa arma na mão e não saber usar. Existem empresas que só ela valoriza o funcionário, mas ele não consegue enxergar o quanto ele é bom e vice-versa. Então, o medo de perder o emprego, ele está atrelado a várias situações. E a principal situação que eu digo a você hoje é: qual é o seu verdadeiro medo de perder o emprego? Ele é claro para você? É apenas realmente não ficar desempregado? Ou você tem medo de não conquistar um novo cargo em outro lugar? Ou você tem medo de não ser recolocado? E por que eu digo isso a você? Eu digo isso a você para você poder não ter medo, para você simplesmente entender que tudo é uma fase e que nem o bom dura para sempre e nem o ruim. Nós estamos transitando por uma situação. O que nos compete, o que está dentro do nosso controle, é simplesmente o seguinte: onde eu posso amenizar os impactos do meu sofrimento, o que eu posso fazer. A gente perde muito tempo em dando essa autonomia para o outro. Nós queremos que a empresa e as outras pessoas tomem uma decisão por nós. E eu te garanto, elas não vão. E quando tomarem uma decisão por nós, provavelmente vai ser uma decisão indesejada para nós. São raros os casos em que você consegue enxergar que alguém tomando uma decisão por você foi muito bom. Uma demissão, ela pode ser muito boa. Existem muitos casos que quando a pessoa não toma uma decisão, a empresa toma por ela e a partir disso, ela pega aquele desafio, aquela dificuldade e transforma aquilo em resultados inimagináveis. Mas isso não são para todos, não são todas as pessoas que acabam enxergando essas situações difíceis transformando em coisas boas. Existem pessoas que caem em depressão, em tristeza profunda, porque se sentiram injustiçados. Então, essa interpretação ela pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, é muito importante a gente ter clareza de qual é o medo que nós sentimos. Porque às vezes a gente sente muito medo, mas a gente não tem claro. A gente não tem clareza desse medo. Então, vamos dar clareza a esse sentimento. Vamos entender qual é o real medo. Porque se o medo é se ser recolocado no mercado, nesse meio tempo você pode buscar uma especialização, você pode buscar cursos gratuitos que possam alavancar a sua carreira, caso você não tenha condições de pagar um agora. Dentro da sua área, o que você pode fazer para melhorar? Ou até mesmo, qual seria um outro dom que você tem, alguma coisa que você gosta de fazer, que às vezes está debaixo do seu nariz e você não sabe? E que você pode desempenhar muito bem. Então, esse é o podcast de hoje, para fazer você entender que nada é estático, nada é permanente, que às vezes você só está transitando uma fase difícil, mas que por mais difícil que ela possa ser, você consegue dar uma solução a ela. Ela pode não ser imediata, mas ao passo que você vai solucionando aos poucos e vai tendo conhecimento do seu medo, mais você vai entrar de frente com ele e ele vai sumindo aos poucos.
Imagina que o medo é a sua sombra e na medida que você vai avançando através daquela sombra, ela vai diminuindo, tá certo? Se esse podcast fez sentido para você, te peço, curta, compartilhe com alguém que você conheça que de repente esteja travado ou muito preso a uma situação que não consegue resolver. Amanhã eu tô colocando os dias da live. Cara, aulas assim incríveis gratuitamente para que você possa ser realmente quem você nasceu para ser, a sua essência. O mundo tá precisando de mais pessoas como você. O mundo tá precisando de pessoas com essência genuína e você pode ir muito mais além. Um forte abraço e até o próximo vídeo.